Você já deve ter ouvido falar que em 1973 o Curitiba foi campeão do Torneio do Povo. Mas, afinal de contas, que torneio era esse? Fica aqui, a gente vai explicar. Galera, estamos chegando agora de um jeito diferente, num espaço diferente. Você que é assinante do canal do Grupo Helênicos aqui no YouTube, você que sempre usa aqui o canal para reviver momentos históricos, assistir vídeos antigos do Curitiba, hoje estamos chegando num bate-papo diferente. A gente vai, a partir de hoje, comentar aqui com vocês fatos históricos da vida do Curitiba Futebol Clube. E hoje, no primeiro programa, nós vamos tirar as dúvidas, vamos falar sobre o Torneio do Povo, beleza? Vamos lá! Alguns torcedores do Coxa questionam qual a razão da CBF não ter reconhecido a conquista do Torneio do Povo do Curitiba em 1973 como torneio nível nacional, como torneio oficial. Bom, vamos tentar entender o caso. No ano de 2010, realmente, a CBF acabou reconhecendo as conquistas dos títulos das antigas Taça Brasil e Torneio Roberto Gomes Pedrosa como campeonato brasileiro. Vamos primeiro entender que competições eram essas, tá? A Taça Brasil foi disputada entre 1959 e 1968. A Taça Brasil era no formato mata-mata, muito parecido com o que é a Copa do Brasil nos dias de hoje. Quem disputava ela eram os campeões estaduais. Vale a gente ressaltar que os campeões paulista e carioca, né, os representantes do estado do Rio e de São Paulo, eles já entravam na competição já numa fase adiantada, já entravam numa fase semifinal, portanto eles tinham uma certa vantagem. O Santos foi o maior campeão da Taça Brasil, ele levantou esse título 5 vezes. Já o torneio Roberto Gomes Pedrosa, ele foi uma espécie assim, de extensão do antigo torneio Rio-São Paulo. Seria uma espécie de um torneio Rio-São Paulo mais incrementado, com a presença do Grêmio, do Inter, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, etc. Em 1971, aí sim, a CBF, naquela época a antiga CBD, ela instituiu o Campeonato Brasileiro, o Brasileirão que a gente conhece nos dias de hoje. Como eu disse já no começo do vídeo, daí em 2010 a CBF resolveu equiparar aquelas equipes que haviam ganho a Taça Brasil e o torneio Roberto Gomes Pedrosa, os equiparou à condição de legítimos campeões brasileiros. A CBF promoveu esses torneios lá no passado e achou que era justo dar a eles a condição legítima de campeão brasileiro, como são os campeões dos dias de hoje. Já o Torneio do Povo, ele teve origem no ano de 1971, por iniciativa dos clubes. A ideia dos dirigentes daquela época era promover um torneio entre os clubes detentores das maiores torcidas do Brasil. Então vamos falar um pouco do Torneio do Povo de 1971. O Torneio do Povo de 1971 contou com a presença de 4 equipes: o Flamengo, Corinthians, o Atlético Mineiro e o Internacional. A fórmula de disputa escolhida foi o sistema de pontos corridos mesmo, um quadrangular em turno e retorno. Quem chegasse na frente seria o campeão. O Corinthians, que contava no seu elenco com alguns dos jogadores recentemente tricampeões do mundo, como o goleiro Ado, o lateral Zé Maria e o cracaço Rivelino, chegou na última rodada na liderança com boa condição de ser o primeiro campeão do Torneio do Povo. O Corinthians enfrentou o Internacional. O Corinthians acabou vencendo o jogo por 1-0, gol de Rivelino, e se sagrou desse jeito, então, o primeiro campeão do Torneio do Povo em 1971. No Torneio do Povo de 1972, portanto, a segunda edição do torneio, dessa vez os clubes resolveram convidar o Esporte Clube Bahia para também participar do Torneio do Povo. Sendo assim, o Torneio do Povo, na sua segunda edição, em 1972, ele contou com a presença de 5 clubes. Então já tinha o Flamengo, o Corinthians, o Atlético Mineiro e o Internacional. Então dessa vez o Bahia fez parte também.
Novamente, o torneio foi jogado em sistema pontos corridos, dessa vez em turno único, e o Flamengo acabou sendo campeão, até com uma certa vantagem, com uma rodada de antecedência. O Flamengo acabou levantando o título do Torneio do Povo de 1972. Na sua terceira edição do Torneio do Povo, jogada no ano de 1973, o Flamengo, como campeão no ano anterior, ele ficou responsável pela organização do torneio na sua terceira edição. O Flamengo, a primeira ideia dele era convidar mais um clube para fazer parte dos que jogariam o Torneio do Povo em 73. E a primeira ideia do presidente do Flamengo seria convidar o Botafogo. O Botafogo não pôde participar do Torneio do Povo porque ele estava envolvido na disputa da Taça Libertadores da América daquele ano. Então o Botafogo acabou declinando do convite. Aí que entra o Torneio do Povo na vida do Curitiba. Nessa época, o renomado jornalista curitibano, Coxa Branca, Vinícius Coelho, nessa época ele trabalhava no Rio de Janeiro. E ele acabou dando a ideia para o presidente do Flamengo para que se convidasse o Curitiba para compor os 6 clubes, então, do Torneio do Povo de 1973. Lembrando que nessa época o Curitiba tinha um elenco realmente muito famoso, muito forte, forte mesmo. Sugestão aceita, agora o Curitiba é incluído e o Torneio do Povo passa a contar com 6 agremiações. Na primeira fase, o Torneio do Povo, as 6 equipes são divididos em 2 grupos. Classificariam para a segunda fase as 4 melhores equipes independente de grupos. Lembrando que o Flamengo, como organizador do torneio, ele já tinha a sua presença assegurada na fase final para a decisão do Torneio do Povo. Bom, agora vamos falar rapidamente então das partidas, como foram os jogos que levaram o Curitiba para a fase decisiva do Torneio do Povo em 73. Vamos lá. O Curitiba estreou na competição jogando no Mineirão contra o Atlético Mineiro. Venceu o jogo por 2-1, com gols do lateral Orlando e do atacante Hélio Pires. Detalhe, essa foi a primeira vez que uma equipe paranaense conseguiu vencer um jogo no estádio do Mineirão. Na segunda partida, o Curitiba foi até a Fonte Nova enfrentar o Bahia, acabou sofrendo um revés, perdeu por 1-0. Nesse jogo, o atacante do Curitiba, Zé Roberto, acabou desperdiçando um pênalti. Na terceira partida, o Curitiba enfrentou o Flamengo, do estádio Couto Pereira, naquela época se chamava Estádio Belfort Duarte, e venceu o jogo por 2-0. Novamente com gols de Orlando e de Hélio Pires. Detalhe, depois do segundo gol do Curitiba, o Curitiba acabou, resolveu tirar o pé. Poderia ter feito mais. Então 2-0 na oportunidade ficou barato para o Flamengo. Quarta partida também em Curitiba. O Curitiba enfrentou o Corinthians. Novamente aqui na nossa capital. O empate de 0-0. Esse foi um jogo bem truncado, aliás, bastante violento. Nessa partida, o Curitiba acabou perdendo o Tião Abatiá, sofreu uma contusão e acabou ficando fora do time principal do Curitiba por 2 meses. Última partida da primeira fase. Curitiba iria jogar contra o Internacional no estádio da Beira-Rio. O empate bastava para o Curitiba classificar para a fase decisiva do torneio. Foi o que aconteceu, o jogo foi 1-1, com direito a um golaço do meia Negreiros, chapelando o grande zagueiro chileno Figueroa, ídolo do Colorado naquela época. Tá? Um gol que realmente marcou história naquela época. Para a segunda fase estavam classificados o Flamengo, organizador do torneio, o Corinthians, o Curitiba e o Bahia. A fórmula encontrada seria um quadrangular, pontos corridos, mas somente em turno único. O Curitiba estreou aqui na nossa capital, no estádio Belfort Duarte, e venceu o Corinthians por 1-0. Gol do zagueiro Oberdan, um gol de cabeça já no final do jogo. Lembrando que nessa partida o técnico do Curitiba, o grande
Tim acabou encontrando uma maneira para marcar o lateral Zé Maria do Corinthians. Realmente era um lateral muito perigoso, avançava muito, e ele colocou o Cláudio Marques, zagueiro Cláudio Marques, na ponta esquerda, para marcar então as descidas, os apoios do lateral do Super Zé naquela época. Na outra partida, Bahia e Flamengo empataram em 1-1. Na segunda rodada, Curitiba foi ao Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, enfrentar o Flamengo. Venceu o jogo por 1-0, gol do Zé Roberto. Nesse jogo que dizem, né, que o Zé Roberto vinha jogando mal, não estava bem, e um diretor no banco de reserva pedia para o Tim tirar o Zé do time, né? O Tim não fez isso, deixou o Zé até o final, e o Curitiba ganhou o jogo de 1-0, gol do Zé Roberto. No final do jogo ele teria dito para esse dirigente: craque a gente não tira. E ele estava certo, né? No outro jogo, Corinthians e Bahia empataram em 0-0. Agora vamos falar da partida decisiva, a partida que decidiu o título do Torneio do Povo de 1973. O Curitiba liderava o torneio, tinha ganho as 2 partidas, o Bahia estava em segundo lugar e o jogo era Bahia e Curitiba lá na Fonte Nova. Para o Coxa levantar o título, servia um simples empate. O que já estava bom, acabou ficando melhor. O Curitiba saiu na frente do placar, logo no início do primeiro tempo, 1-0, gol de fora da área, um gol muito bonito do ponta esquerda, Aladim. Ultrapassado para Aladim, ultrapassa no da cabeça, marcha, abre caminho no campo de ataque, Zé Roberto excelentemente colocado pela esquerda, ele vai fazer a volta, faz a firula, complementa a finta sobre o homem que era Baiaco da trave, Hidalgo percebe Nilo, deslocando, se desprendeu aqui do campo defensivo para o campo de ataque da Nilo, correu Nilo, Roberto leva o lateral, busca a tabela, salão do Natal, passando por ele, da Aladim, gol descendo, vamos pro gol, passa a bola, atenção, é gol! Mas no segundo tempo a coisa mudou. Aos 14 minutos o Bahia empatou o jogo, numa cobrança de um pênalti muito reclamado pelo Curitiba. O Bahia acabou empatando o jogo e 2 minutos depois o Bahia virou o jogo num lance que deu muita confusão. A defesa do Curitiba reclamou impedimento, o juiz deu a quantidade normal do lance, o Bahia fez 2-1. Nessa confusão, na reclamação do segundo gol do Bahia, do gol da virada do Bahia, o Curitiba acabou perdendo 2 atletas por expulsão, o capitão Hidalgo e o Cláudio Marques. Bom, agora o Curitiba precisava empatar o jogo, buscar o empate para ser campeão, só que estava com 2 homens a menos em campo, então uma tarefa bem difícil. Então depois da expulsão dos 2 atletas do Coxa, o time acabou fez algumas modificações do time e colocou o centroavante Hélio Pires bem enfiado ali no meio da zaga do Bahia, né? E a ideia era, cada bola que o Curitiba recuperasse na defesa, tentar achar o Hélio Pires ali no meio da zaga do Bahia para tentar alguma coisa. E foi o que acabou dando resultado. Numa das roubadas de bola do Curitiba, o Zé Roberto lançou o Hélio Pires, a defesa do Bahia parou, porque um torcedor na arquibancada apitou para tentar enganar o atacante do Curitiba, deu errado, o atacante Hélio Pires deu continuidade na jogada, quem parou no lance foi a zaga do Bahia, o Hélio Pires fez o gol, deu muita confusão, o Curitiba empatou o jogo 2-2, então esse placar dava o título para o Curitiba. Quando o árbitro deu a partida por encerrado, os jogadores do Curitiba correram para o vestiário para comemorar lá. Só que os dirigentes do clube baiano pressionaram o árbitro, porque, segundo eles, faltavam os descontos do jogo por causa das paralisações, das confusões. Pois bem, o árbitro foi ao vestiário do Curitiba, chamou o time do Curitiba para voltar
Contrariado, o time do Coxa voltou, jogou mais 3 minutos, aí sim, aí o jogo acabou e o Coxa pôde comemorar a conquista do Torneio do Povo em 73. No dia seguinte, por volta das 18h45, a delegação do Curitiba retornou à nossa capital. A chegada do Curitiba no aeroporto foi um negócio assim sensacional. Muitos torcedores lotavam o saguão do aeroporto Afonso Pena. Fora isso, uma carreata com milhares de torcedores que acompanharam o Curitiba, que desfilou em carro de bombeiro, em carro aberto, desde o aeroporto até a chegada aqui no estádio Couto Pereira. Então foi realmente uma recepção, um negócio assim magnífico. Curitiba, fita azul, internacional, és um sucesso no torneio nacional, com o seu feito extraordinário. Bom, e essa foi a última vez que o Torneio do Povo foi disputado. No ano seguinte, em 1974, não houve espaço no calendário para disputa do Torneio do Povo. O Campeonato Brasileiro de 73 ele estava atrasado, ele acabou invadindo o ano de 1974, em seguida já começou o outro Campeonato Brasileiro, o Campeonato de 74, era ano de Copa do Mundo, então o calendário ficou bem inchado, foi muito difícil, não havia mais espaço para se jogar o Torneio do Povo. A partir daí a coisa só piorou, porque, por exemplo, em 1976 o Campeonato Brasileiro inchou mais ainda, já tinham 54 clubes, em 79, 94 clubes disputaram o Campeonato Brasileiro. Então, desse jeito, não houve mais espaço para se disputar o Torneio do Povo, infelizmente. E a importância do Torneio do Povo? Bom, como eu ressaltei no vídeo várias vezes, o Torneio do Povo foi criado pelos clubes brasileiros, né? Então, por isso, talvez, a gente já falou, por isso, até hoje, talvez a CBF não reconheça como oficialmente o Torneio do Povo. Mas vamos lembrar que isso não tira o mérito de quem conquistou, muito pelo contrário. Essa foi uma época mágica do futebol brasileiro. Os grandes jogadores, os grandes ídolos da seleção brasileira, eles jogavam aqui, nos clubes brasileiros. Então os campeonatos eram uma festa, com esses craques desfilando seu futebol pelos campos do Brasil todo. Era uma época assim, realmente muito legal. E o mais importante de tudo é que o Torneio do Povo ele teve o reconhecimento do povo. Eu acho que isso já é o bastante, não é verdade? A presença do Curitiba, o verão está branca, os astros já estão no gramado, as cortinas já foram descerradas, o público saudou entusiástica e freneticamente. Bom, pessoal, então o primeiro episódio vai ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Quem quiser dar o like aqui no vídeo, fica à vontade. Quem quiser sugerir outros assuntos, outros momentos históricos do Curitiba, deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Aos poucos a gente vai tentar ir atendendo todo mundo. Valeu, pessoal. Obrigado, um grande abraço e até a próxima. Valeu.